Oi pessoal, boa tarde, aqui é o Thiago. Vamos retomar a leitura do Desmilitarização, do Luiz Eduardo Soares, agora o capítulo 3. Queria trazer uma ideia aqui, o seguinte, você tem um âmbito geral e você tem os âmbitos particulares, né? No âmbito geral você pode considerar as instituições, você pode considerar também a língua, você pode considerar a lei. E no âmbito do particular, você tem a aplicação da lei, você tem o discurso também. Estou pegando aqui uma ideia do George Agamben de fazer uma aproximação entre a relação entre a norma e a aplicação da norma e a língua e o discurso. Ele usa do âmbito da linguagem para explicar o entendimento dele sobre o estado de exceção, que é a suspensão da norma, né? Quando as pessoas falam no âmbito do discurso, elas não estão aplicando logicamente uma língua. Não tem nada na língua que oriente as pessoas a combinarem as palavras no discurso. Mas elas se entendem mesmo assim, porque elas sabem que todas ali compartilham da linguagem. No âmbito da aplicação da norma, é da mesma forma, né? As pessoas ali, elas, num processo jurídico, elas compartilham, elas se entendem porque elas compartilham daquilo que é o geral, que é a norma, que são as leis, né? Mas também não tem nada na lei que vá orientar a aplicação da lei. Você tem os processos, né? Mas na lei em si você não tem uma sugestão lógica para aplicar essa lei. Na língua, a nossa língua, ela é descrita é uma coisa que acontece aos seres humanos, né? E que permite que o ser humano tenha um discurso. E a língua, ela é descrita pela gramática. Assim também como os seres humanos em sua convivência, eles estabelecem normas. As normas são coisas que acontecem com os seres humanos, né? E aí eles vão normatizar isso. A gramática vai ser uma descrição da língua, uma descrição científica da língua. E os códigos, as leis, as normas vão ser descrições dos hábitos do homem. Só que esse âmbito é um âmbito puramente geral. Um âmbito geral. Não é um âmbito real. Esse âmbito é teórico, é geral, não é o âmbito real. O que acontece no estado de exceção quando acontece a suspensão da lei? Aquele que ocupa o poder executivo, ele começa a governar passando por cima do legislativo. E ele começa a governar colocando decretos. Ele suspende a lei e ele governa a partir dos decretos dele que teriam peso de lei. Então a situação é de lei, aplicação uma situação, os decretos dele têm força de lei, mas a lei não está mais vigente. Então acontece o contrário daquilo de excesso de significação na gramática e das leis, um peso maior no geral. No estado de exceção, você tem um peso maior no concreto. Você tem uma aplicação de uma lei ali nova, de um decreto, sem referência ao geral. O peso, a ênfase total está no ato do executivo, está na situação particular. Você tem uma desvinculação, então, entre o particular e o universal. Uma desvinculação entre a aplicação da lei e a lei.
E você também tem uma desvinculação entre os discursos e a língua. Por isso que a aplicação da lei se torna violenta, porque ela não tem mais uma lógica, não tem mais uma referência no geral. Ela segue o sabor da vontade do executivo. Tá? Então, retomando o Luiz Eduardo, as pessoas que sofrem violência nas abordagens dos policiais, elas vivem no seu cotidiano medo, elas vivem um mal-estar no cotidiano delas. E às vezes esse mal-estar se explode em revolta. Uma revolta uma reação que se você pode esperar, uma revolta que surge porque falta uma comunicação. Elas estão sofrendo esse mal-estar sem uma comunicação, sem uma possibilidade de significação, sem uma possibilidade de usar a língua para entender o que elas estão passando. É um dia a dia de sofrimento, de aviltação de direitos, de ameaça de morte, que as comunidades mais pobres passam, e falta-lhes o recurso da comunicação. E quando elas agem, é uma explosão de revolta que também não tem não consegue ser aproveitado para mudar o problema, né? Mas você tem que partir da constatação de que as pessoas estão sofrendo, de que o sofrimento de uma família que perde um jovem, ele é uma coisa singular que precisa ser considerado por ele mesmo. Você precisa compreender aquela família. Só que rapidamente se insere aquela morte numa estatística, se numera aquela morte, né? Como se se aplicasse uma linguagem que não diz respeito, que não combina, não atende à singularidade, né? Uma morte de uma família é tratada não como algo singular, mas como um particular, que é uma mera manifestação de um geral, de um número de mortes na cidade. E também a explicação que nós podemos ter sobre uma morte, o que se fala para aquela família, né? Ou o que se entende sobre violência policial, acabam sendo conceitos também que depois vem outro especialista e vai ter um entendimento deles. Os conceitos são permutáveis, né? E de novo se esqueceu da singularidade daquela família. Aquilo que interrompe uma transposição, uma utilização daquilo como um mero particular que diz respeito a um universal de violência. É como se nós aceitássemos que o Rio de Janeiro, por exemplo, é violento e uma morte numa família é uma mera manifestação disso. O singular deveria interromper, nos fazer pensar de uma outra forma a universalidade. Deveríamos ter uma outra ideia de universal. Talvez mudando a ideia de segurança pública, por exemplo, né? É o que propõe o Luiz Eduardo. Os atores sociais deveriam se organizar em torno das violências cometidas para pensarem uma outra forma de se responsabilizarem, não só pela morte, como pela segurança pública, mudando o sentido da segurança pública. As próprias polícias, aí eu estou seguindo na ideia do Luiz Eduardo, as polícias militares e civis, as práticas dela são engessadas. O artigo 144 da Constituição Federal de 88 estabelece para a Polícia Militar uma ação de policiamento ostensivo. Ela não faz investigação como a Polícia Civil. Ela age ostensivamente, violentamente, e ela procura o flagrante, realizar a prisão em flagrante.
E a polícia, ela fica sujeita a um código disciplinar muito antigo, não pode se organizar sindicalmente para lutar por condições melhores de trabalho. A polícia não é valorizada. E a polícia é insatisfeita com o próprio trabalho. Um trabalho que as expõe ao perigo, um trabalho que é mal pago e desvalorizado. A sociedade inteira, da mesma forma como coloca na polícia o encargo de combater uma ideia de inimigo interno, ela também desvaloriza a polícia. Coloca a polícia como aquele que deve ganhar pouco, aquele que você desconfia dela. Se ela bate na sua porta, você já não quer recebê-la, você fica com medo dela, você desconsidera, né? Então a polícia também é insatisfeita com o seu trabalho, ela gostaria de mudar o seu trabalho. O Luiz Eduardo ele sugere então que a polícia, ela sendo mais valorizada, sendo melhor formada, ela pudesse atuar como uma gestora local de policiamento. Uma gestora que se comunicasse com as pessoas, com os órgãos públicos, para encontrar soluções para os problemas. Soluções mediadas, com o uso da força só quando estritamente necessário. Isso seria o ideal para a polícia. Não faz sentido que toda a polícia se organize como o Exército. A missão do Exército é proteger as fronteiras e a soberania nacional, essa é a ideia. A polícia não pode se organizar de acordo com o Exército, porque o objetivo dela é diferente. O objetivo dela não é combater o inimigo, nem muito menos o inimigo interno. O objetivo dela seria atender direitos, promover direitos. Então não faz sentido que ela se organize para ações bélicas. Toda a organização dela seja voltada para a ação bélica. Não. A ação armada deve ser um detalhe da atuação da polícia, que é muito mais de comunicação com os outros atores sociais para resolver os conflitos. O Luiz Eduardo, então, ele quer que movimentos sociais, instituições policiais se debrucem sobre o problema da segurança pública e consigam pensar numa nova ideia de universalidade, uma nova ideia universal do que seria a segurança pública. Qual é a ideia universal que nós temos de segurança pública no Rio de Janeiro, por exemplo? O Rio de Janeiro é perigoso e a polícia é perigosa também. São ideias gerais, né? E quando você vê a aplicação, quando você vê casos concretos, você diz que você vê um jovem negro morto na favela, se trata aquilo como uma mera manifestação daquele universal. Quando você vê um policial agredindo uma outra pessoa, há uma mera manifestação do universal. Mas por que o universal tem que ser assim? Nós temos também uma ideia universal de que nós somos um povo cordial, um povo carinhoso, bem-humorado, também tem essa ideia universal. Mas tem essa ideia universal aqui de que nós somos, de que os nossos problemas de segurança são tratados de forma violenta. Por que precisa ser assim? Por que os atores sociais e a polícia não assumem a ideia de segurança pública como sendo de direito de todos? Todos têm que ter acesso à segurança pública. E que se um grupo não tem acesso à segurança pública, um grupo ele sofre violência policial, ele comete crimes e a violência policial sobre ele aumenta, se existe um grupo na sociedade que não está seguro, ninguém vai estar seguro. Então é preciso universalizar a ideia de que não há segurança. Na nossa ideia de segurança pública, não há segurança. Isso precisa fazer parte da nossa ideia universal de segurança. Não só a insegurança ocorre para quem comete crime, não só esse universal, mas a insegurança ocorre para todo mundo que é tratado, para todo mundo numa sociedade em que alguns são tratados com insegurança. Enquanto isso não acontecer, estaremos no estado de exceção, em que
líderes, as polícias vão atuar de forma truculenta, vão aplicar a norma que elas criaram naquele momento, sem relação com uma norma geral, sem relação com uma ideia de lei, sem relação com uma outra necessidade de universal de segurança para todos. Tá? Então ficamos aqui e agradeço a você.